quer dizer, você falou em consenso, né? Eu nem ia comentar isso. Eu não acredito em consenso porque eu acredito que nós estamos numa sociedade onde existe uma clara luta de classes. Existem interesses específicos. E eu acredito num ambiente em que se pode ter visões diferentes, ideias diferentes e educadamente, civilizadamente discutir. Então, por exemplo, com relação ao plano diretor, eu atesto, eu acredito que o plano diretor ele foi elaborado em 1992, ele não foi revisto, ele foi adequado e não foi ao Código Civil, não, foi ao Estatuto da Cidade, simplesmente incluindo, o momento que eu estou falando, incluindo uma listagem de instrumentos que consta do Estatuto para que o município não parasse de receber verbas do Ministério da Cidade. Isto, no meu entendimento, não é revisão de plano diretor. Então, nós estamos... Eu estou falando. E gostaria de terminar o raciocínio. Por isso tem 12 anos. A revisão teria que ser feita de 2002 para 2014. É 20 anos. Bom, eu tenho a minha palavra garantida, então isso aqui não é um espaço democrático. Porque eu fiquei quieta até agora. Bom, nós sentamos e começamos a refletir como porque a gente conhece, quer dizer, até por força de ofício, né? Quer dizer, o que está colocado pelo Ministério das Cidades, em termos de plano diretor, que se apresentou tão bem, né? A gente começou a pensar como que a gente poderia dar concretude a esta metodologia. Você se importa que eu pegue um bloco para mandar? Eu não. A gente pode mandar. Mas eu posso te mandar por e-mail que a gente tem escrito. Eu tenho gravado. Não, mas é o jeito que eu funciono. Então a gente começou a pensar, quer dizer, como é que a gente poderia montar um esquema básico, simples, que não fosse complicado, que desse para a gente fazer. Então a primeira coisa que a gente se perguntou foi qual seria o nosso papel. Papel enquanto Compur e papel enquanto sociedade, né, parte da sociedade. Bom, primeira coisa é que nós estamos fazendo uma revisão. Então, todo mundo aqui de acordo, já temos que olhar para trás. Então, a gente pensou que a secretaria, não sei se eu estou dando, porque a gente está dando dever de casa demais, mas que a secretaria poderia se organizar e numa próxima reunião do Compur, apresentar, aí chamando o pessoal que participou, entendeu? Acho que tem várias maneiras, mas apresentar especialmente para os conselheiros, que nem todos participaram dessa trajetória toda, apresentar o que é o plano diretor que nós temos hoje, que é o livrinho de capa azul, com mais o complemento com os instrumentos. Porque aí isso dá, a gente vai começar a pensar, cada um de nós, de um segmento, com os nossos conhecimentos enquanto cidadãos, enquanto técnicos, já começar, que a gente começa a pensar o que devemos fazer. Né? Isso seria uma primeira coisa. Depois, a gente nem vou botar um ciclo que parece que vai levar 300 anos, não. Apresentações por segmento, o que esperamos dessa cidade. O que a gente tem em termos de avaliação, de modo que fosse um primeiro momento de construção do que o Ministério da Cidade chama de diagnóstico comunitário popular. Né? Então, seria nós, como representantes de diversos segmentos, o nosso olhar sobre a cidade. A gente estaria num primeiro momento de construção desse diagnóstico. Depois, aí viria... Aí a gente também, em paralelo, eu acho que a gente poderia já criar as câmaras técnicas do Compur, e aí a gente fez uma listagem de 4, que pode expandir, mas assim, o que está mais concentrado, a gente sabe que hoje o plano diretor não é mais um plano só físico-territorial, como era na década de 70, antes da Constituição, especialmente antes do Estatuto da Cidade, mas é um plano de desenvolvimento participativo, né? Não é à toa que chama plano diretor participativo.
Mas a gente poderia fazer, a gente está propondo, pode ser mais, pode juntar, pode mexer. Uso e ocupação do solo, meio ambiente e saneamento ambiental, mobilidade, transporte, habitação e regularização fundiária. Tá? Aí, bom, meio ambiente já está bom. O pessoal da educação pode dizer, nós também, mas aí eu acho que a gente começa a tentar costurar com as outras áreas, que é lógico que a gente vai ter que olhar também. Tá? Nessa costura, não é que a gente vai fazer planos de educação, plano de saúde, mas é nessa costura. Bom, depois, eu acho que a gente esteve olhando o site Niterói que nós queremos, né? E tem uma série de mapas, uma série de dados. Eu acho que isso já pode virar um primeiro diagnóstico técnico, que aí a secretaria nos apresentaria. E uma coisa que a gente sentiu falta é ver, quer dizer, se esse é um canal de manifestação da sociedade, das pessoas, de cada cidadão, eu acho que o que aparece, o que vocês estão tendo como insumos, a gente devia poder ter acesso. Porque a gente já começa a ver como é que o cidadão niteroiense está vendo essa cidade, né? E a gente até poder refletir sobre isso. E aí a gente fecharia com a apresentação aí do nosso trabalho de câmaras técnicas e partiria para as audiências públicas. Eu, quando faço os meus trabalhos, eu tendo a ser extremamente generosa com o número de audiências públicas, porque eu considero que é um momento riquíssimo, em que nós técnicos temos a possibilidade de aprender muito com a população, porque por mais levantamento que a gente vá fazer, quem mora é que sabe. E não adianta passar dias lá, porque quem mora vive de manhã, de tarde, de noite, todos os dias da semana. Então, esse diálogo eu acho fundamental. E aí, prometo que eu vou acabar agora, pegando as experiências que a gente já viu da Prefeitura de Niterói, já viu de outras prefeituras, especialmente em Niterói, eu acho que a gente tem que fazer audiência por região. Porque senão a gente não vai conseguir, porque plano diretor ainda é um instrumento abstrato, as pessoas ainda não conseguem ver como é que atinge o seu cotidiano, quais são os desdobramentos. Então, acho que a gente tem que chegar perto da população. E ter uma geralzona aí para fechar, certo? Essa é a nossa proposta. Só para colocar o que você falou, porque eu penso o seguinte, o site não atende a todos. Não. Tem muita gente que não tem acesso à internet. Então, o grupo disciplinar, quando eu falei de ir a campo, não é só para colher dado físico. Falar para as pessoas. Discutir. Agora tem que ser uma discussão coletiva. Porque vai ter o seu Zezinho lá que conhece 10 nascentes naquele lugar e ela vira uma app. E o perigo de você discutir individualmente, assim, na minha rua tem um buraco, só que a gente está olhando a cidade de uma forma mais macro. A gente vai chegar perto, mas o plano diretor são as diretrizes. Depois a gente vai chegar mais perto ainda quando a gente fizer o plano urbanístico.